Deu a irritação com a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Essa indicação foi feita ontem pelo presidente Lula. Alcolumbre anunciou que o Senado vai votar na semana que vem um projeto de lei complementar que cria uma aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde. Esse texto está pronto para votação no plenário desde o dia 10 de outubro e essa proposta vai ser desengavetada por Alcolumbre, que afirmou ontem em nota. Ao pautarmos essa matéria, reafirmamos que esses agentes são uma prioridade do parlamento brasileiro, uma boa notícia para o SUS, para o país e, sobretudo, para quem sustenta a saúde pública. Quem sustenta a saúde pública somos todos nós. E essa pauta, ela tem um impacto no orçamento estimado aí entre 20 bilhões a 200 bilhões de reais. E o texto não... Isso um texto que foi aprovado pela Câmara, tá? Que é semelhante ao texto que está no Senado. É um impacto enorme no orçamento. O texto da Câmara não indicava a fonte para cobrir essa nova despesa. E tudo isso, Letícia, porque o Davi Alcolumbre ficou contrariado com a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. O candidato de Davi Alcolumbre era o senador Rodrigo Pacheco. Não é o presidente da República que indica os ministros do Supremo, Letícia? Mauro, é o presidente da República que tem a prerrogativa de indicar o nome que ele consideraria adequado para o cargo. E agora que ele fez a indicação oficialmente, porque antes a gente sabia que o Messias era esse nome do presidente, mas ontem o que mudou? Mudou que virou um fato, deixou de ser uma especulação, deixou de ser um bastidor e virou oficial. O Jorge Messias é o nome que o presidente Lula quer para ocupar a cadeira do Luiz Roberto Barroso no Supremo. Ponto. A partir daí começa o jogo político, que envolve negociação, que envolve interesses de vários lados e principalmente pressão. Então, o Davi Alcolumbre fala, realmente ele está indignado, irritado, mas isso não é uma função dele, não é função do presidente do Senado escolher um nome para um Supremo. Quer fazer pressão, tirou esse projeto da gaveta, uma maneira de pressionar o governo federal, sem dúvidas, porque aí eu faço um parênteses. A Câmara e o Senado, a gente vê em diversos momentos os parlamentares chegando com projetos populistas até. Não que não sejam, que não necessariamente eles não tenham que ser discutidos e aprovados. A questão é como que você vira e fala, olha, vamos ajudar o professor, vamos ajudar o agente de saúde, vamos, você quer melhorar a vida financeira desse povo, sem cortar de algum outro lugar. Porque quando é para cortar o deles, eles nunca querem. Aí não pode mexer em emenda parlamentar, não pode mexer no orçamento que banca a existência do Congresso, o funcionamento do Congresso, enfim. Então, acaba virando, por isso que eu usei essa palavra populista, porque é nesse sentido, de virar para a população e falar, olha, a gente é muito legal, a gente quer fazer muito esse projeto, mas o governo malvado não quer ajudar o trabalhador brasileiro. Ô, Letícia, enfim, aí... deixa eu te perguntar, mas vamos lá. A indicação do presidente da República, mas o Senado é que tem que aprovar a indicação do presidente da República, por isso que o Davi Alcolumbre está ali se posicionando. Você vê hoje algum risco do nome do Jorge Messias ser vetado, não passar pelo Senado, o que seria, assim, algo não inédito, mas que não existe no Brasil há mais de 100 anos? Risco existe porque a votação, o jogo só termina depois que ele acaba, né? Então a votação ainda não foi feita, mas pelo que eu escuto, pelo que eu vejo de movimento de Brasília, eu acho que aí é a parte 2 de toda essa história, a questão da pressão e da negociação. Até isso chegar, de fato, a ser um fato, olha, a sabatina está marcada para tal dia, e aí a votação vem logo em seguida, a votação no plenário, né? Vem logo em seguida da sabatina, até lá haverá uma série de negociações entre o governo federal e os senadores, não apenas o Davi Alcolumbre, mas também o Davi Alcolumbre, claro que ele é uma peça-chave, um presidente do Senado poderosíssimo. Só que da mesma forma que o Davi tem um projeto para tirar da gaveta, tem outros projetos e outras medidas que ele pode tirar da gaveta para pressionar o governo também tem como
olhar para o Davi e falar: meu querido, vem aqui, vamos sentar e conversar, porque você tem uma série de interesses em projetos, em cargos, que a gente também, que também dependem do governo federal. Então a gente sabe que o Davi ele tem interesse no projeto de exploração de petróleo na margem equatorial, que tem interesse no Ministério de Minas e Energia. Eu ouvi até que ele tem interesse em expandir a sua presença, a sua influência sobre o CAD, que é um órgão regulatório. Então, assim, tem muitas coisas que dependem de negociação que são vantajosas para o Davi também. Então, existe esse primeiro momento, a indicação foi ontem, esse cenário começou de fato, a negociação chegou ontem para a mesa. A partir de agora, os lados vão se colocar, mas vai ter muita conversa e muito diálogo. E não é só o Davi que existe, porque existem outros 80 senadores ali no Senado, que o governo também vai virar e falar: olha, vamos conversar aqui, porque a gente precisa aprovar o Messias e tem outras coisas, outros projetos que a gente pode trabalhar com vocês. Então, o que o pessoal do governo fala muito é trazer esses governadores para o jogo, para eles entenderem que não adianta, porque não adianta ficar falando eu queria o Pacheco, não é uma eleição entre o Pacheco e o Messias, o nome é o Messias, então a gente precisa aprovar o Messias, não tem uma cédula com a opção vamos todos votar em Pacheco, acabou. E outra coisa que eu tenho ouvido, só para arrematar, ô Mauro, que eu tenho ouvido muito dos aliados do Lula não existe Pacheco mais nessa equação, já ficou mais do que claro. Se o nome do Messias for ali para a sabatina, chegar no plenário e os senadores não aprovarem o Messias, o Lula não vai virar e falar: tá bom, então agora eu vou indicar Pacheco. Não tem, acabou essa história. Então, é como vamos resolver daqui para frente. Assim como a relação de Brasil e Estados Unidos olhou e falou: não, a gente precisa ser pragmático, o Senado também vai precisar se entender de uma maneira pragmática com o governo federal, Mauro. Josias, qual que vai ser o peso da bancada evangélica nessa negociação? Eu digo isso porque ontem um dos primeiros a se manifestar dando apoio à indicação de Jorge Messias foi o ministro André Mendonça, que é o ministro terrivelmente evangélico, né, nas palavras do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente sabe que o Jorge Messias também é evangélico. A bancada evangélica pode ter um peso importante nessa negociação? Acho que esse fator evangélico ele tem mais relevância do ponto de vista do eleitorado do que da bancada no Senado, né?